Olá, meninas! Chegamos à nossa última aula do Experiência do Lar, da Mentoria do Lar. E nessa aula a gente vai ser bem dinâmica, tá? A gente não vai demorar muito nessa aula. Muito provavelmente só fique gravada a primeira parte, porque a segunda parte daí eu vou querer abrir para interagir com as meninas que estão aqui ao vivo. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã que o Senhor fez, que o Senhor preparou. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. E eu te peço agora que aquilo que nós vamos conversar aqui, que encontre lugar no coração das minhas irmãs e que continue encontrando lugar no meu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meninas, eu quero trazer para vocês brevemente, tá? Um resumo de tudo aquilo que nós vimos ao longo dessas 7 aulas, né? Desses 8 encontros. Esse é o nosso 8º encontro. E, desculpa, vamos trazer um resumo, tá? Dos principais tópicos que nós falamos ao longo dessas aulas. A gente viu o primeiro princípio como sendo a dignidade e a santidade do lar. Nesse princípio, lembram que a gente conversou que o lar é o lugar onde o coração humano é formado. E qual a importância de entendermos isso? Qual a importância de olharmos para o nosso lar com intencionalidade, pensando em cada cômodo, nos colocando não mais apenas como donas de casa, de um modo pejorativo, mas como donas da casa, como guardiãs do lar, aquelas que observam o andamento da casa, aquelas que são responsáveis por como a casa está acontecendo, como nós que moramos nessa casa, né? Às vezes a gente só pensa nos outros, né? No marido, nos filhos, mas como nós somos diretamente afetadas também por aquilo que acontece no nosso lar. E está nas nossas mãos o poder de transformar isso. Então, o lar é o lugar onde o coração ele é formado. No segundo princípio, nós aprendemos sobre o princípio da mesa. Aprendemos que a mesa, o sentar à mesa às refeições, o ter na mesa um lugar de dignidade e santidade, de restauração de relacionamentos, faz com que os corações eles sejam conectados. Lembram que eu falei com vocês que o coração da criança é de quem chegar primeiro? E muitas vezes nós estamos perdendo o coração dos nossos filhos, estamos perdendo o coração do nosso marido, estamos perdendo o nosso próprio coração, porque nós permitimos que outras pessoas, outras coisas tomem o lugar uns dos outros. E a mesa traz essa reconexão. A mesa sem distrações, a mesa intencionalmente preparada, ela faz com que esses corações eles sejam conectados novamente para a glória do Senhor. Falamos também no terceiro princípio, sobre o princípio da honra. Como é importante entendermos sobre honra. Como é importante entendermos que a forma como eu honrei, como eu honro a memória dos meus pais, afeta diretamente a forma como eu honro o meu marido. Afeta diretamente a forma como eu honro a Deus, como eu me relaciono com Deus. Então, isso daí vai ser multiplicado na minha família. A forma como eu honro a memória dos meus pais, honro meu marido e honro a Deus, vai ser a forma como eu estarei ensinando aos meus filhos, como as minhas filhas, no caso,
como elas vão honrar a mim e ao meu marido, a Deus e ao marido delas. Nós também vimos na, na aula 4 sobre o princípio do também. Inclusive, ontem, eu tive uma aula com as meninas do grupo de organização e ontem eu falei com elas sobre o princípio do também. Falei um pouquinho com elas, trouxe um pouquinho para elas desse princípio e como é importante a gente entender que cada uma está num tempo diferente. Cada uma está num andar da caminhada. E que aquilo que eu faço não deve ser um peso sobre você. Aquilo que você faz não deve ser um peso para mim. Uma das coisas, amém, também foi uma chave que virou aqui também. Uma das coisas que Deus me ensinou muito cedo na minha caminhada cristã é não cobre dos outros aquilo que eu cobro de você. Deus falou isso para mim. Não cobra dos outros aquilo que eu cobro de você. E não cobra de você mesma aquilo que eu cobro dos outros. Deus tem uma medida para mim. Deus tem uma medida para você. E nós precisamos entender qual é essa medida e caminhar nela com fidelidade, com integralidade, inteiras naquilo que o Senhor nos chama a fazer. Então, se você se você já caminha até um ponto, o princípio do também é só você fazer um pouquinho a mais daquilo que você já faz. É você olhar e falar, não, eu consigo fazer isso também. Eu consigo, olhando para casa, né, para a organização da casa, eu consigo tirar a mesa e lavar a louça também. Eu consigo organizar o, o guarda-roupa das crianças e organizar os sapatos também. Eu consigo fazer o jantar e deixar uma porção a mais preparada, congelada no freezer também. Sabe a coisa de organização de alimentação que você faz, por exemplo, você vai preparar 1 quilo de carne moída, né, para uma lasanha, sei lá, faz 1,5 quilo, aí você vai ter meio quilo já pré-preparado no freezer para te adiantar uma refeição. Tem várias coisas dentro da organização do lar que a gente pode trazer de exemplo. Mas também nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida em família. Existem coisas que nós podemos dar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. É nesse também, é nesse pouquinho que você vai além, que existe um espaço onde o Senhor ele é glorificado. A excelência que é criada nesse intervalo entre o que você faria normalmente para o que você faz além, é o que traz glória a Deus, é o que ele recebe para ele, né? Porque nós somos servos inúteis se nós fazemos apenas o que nos é pedido. É isso que a palavra de Deus diz. Mas quando nós vamos além, quando nós exercemos o princípio do também, o nome dele é glorificado. Uau! Ela não precisava ter feito isso, mas ela fez. Na quinta aula, nós aprendemos sobre o princípio de usar o que você tem. E é de você aprender a olhar para o que você tem na sua casa, né? Ao longo de todas as aulas, nós falamos sobre isso, sobre a lista do amo, quero e preciso. Lembram? É uma coisa que nós precisamos aplicar constantemente. Nós precisamos constantemente olhar para a nossa casa, para as coisas que nós temos, para a organização e falar o que eu amo aqui. Porque você olhar e entender o que você ama na sua casa, na sua família, nos ambientes que você frequenta, vai te trazer o senso de gratidão. E a gratidão, ela abre inúmeras portas para a excelência, para a mudança, para o crescimento, para o aperfeiçoamento. Então, tenham sempre esse olhar do amo,
do quero e preciso. Porque o quero, ele te traz a sua lista de afazeres, a sua lista do que eu preciso organizar aqui. E a lista do preciso coloca a lista do quero numa ordem de prioridade. Então, tenha sempre essa prática, né, de fazer a, a visita, revisitar esses valores, tá bom? Na sexta aula, nós falamos sobre relacionamentos. Estudamos um pouquinho sobre temperamentos, sobre linguagens do amor e como é importante, primeiramente, nos conhecer para que a gente possa saber por que nós nos comportamos da maneira como nos comportamos, e conhecer o outro, conhecer o marido, conhecer os filhos, conhecer os pais, conhecer as pessoas que se relacionam conosco. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E muitas vezes nós não conseguimos fazer o que está na expectativa deles, porque não é próprio nosso. Mas cabe a nós nos esforçar para nos fazer ser entendida por eles. A comunicação, ela não tem a ver com aquilo que eu falo e o outro é obrigado a entender. Uma pessoa que se comunica bem é uma pessoa que sabe se comunicar na linguagem que o outro vai entender. Entendeu? Quando eu vou, por exemplo, se eu vou falar com um público de mulheres, né, mulheres cristãs, como eu estou falando aqui, eu vou usar uma linguagem. Eu falo com vocês com total liberdade, dentro da minha linguagem natural. Mas, se eu vou ensinar algum princípio, por exemplo, para mulheres que não são todas cristãs, eu preciso adequar a minha linguagem. Se eu vou falar sobre algo para um público infantil, eu preciso mudar a minha linguagem completamente, tanto em palavras, como a forma como eu me expresso. Não é verdade? Então, a minha comunicação ela vai ser eficaz quando eu aprender a me fazer ser entendida por quem está me ouvindo. Então, quando a gente fala de linguagens do amor, de temperamento, de tudo isso, né, tem a ver com eu saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso, né, tanto de receber quanto de mudar, né? Tem coisas que eu preciso receber. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, se eu sei disso, eu sei que eu preciso dar um jeito de comunicar ao meu marido que eu preciso ter tempo com ele, de qualidade. Para mim, não conta a gente sentar para ver um filme e ele dormir, porque eu não estou tendo tempo de qualidade com ele. Eu posso ver um filme sozinha. Se ele está dormindo, para mim é como se ele não estivesse ali, porque ele está dormindo, ele não está comigo, ele não está apreciando a minha presença com ele. Nós não estamos juntos ali. Ele dormiu, ele foi embora, ele foi com Deus, entendeu? Então, eu aprecio o tempo de qualidade. Então, de tempo em tempo, eu preciso comunicar isso a ele. Eu preciso que ele saiba que eu preciso de tempo com ele. E aí a gente se programa para fazer alguma coisa juntos. Sai, pipoca. Sai. A gata. Então, quando você se conhece, você sabe quem você é e o que você precisa, você comunica com clareza. Agora, quando eu conheço o outro, quando eu sei quem ele é e do que ele precisa, eu consigo me comunicar com ele. Não pipoca. Eu aprendo a me comunicar com ele, a me fazer ser entendida por ele. Eu sei que a linguagem de amor do meu marido predominante é toque físico. Então, sempre que eu estou com ele, eu preciso tocá-lo, eu preciso coçar as costas dele, passar a mão nele assim, passar a mão na cabeça, segurar a mão dele. É o toque físico, é a forma como ele se sente amado. Por mais que não seja a minha linguagem primordial,
eu sabendo que é a linguagem dele, eu intencionalmente me movo em direção a ele, para me fazer ser entendido para ele que eu o amo e que eu aprecio a sua presença. Da mesma forma, daí com as minhas filhas e tudo mais. Então, é importante continuarem estudando sobre isso, tá bom? E nessa nossa última aula, nós vamos falar sobre a multiplicação dos seus talentos. E é tão importante a gente conseguir olhar para trás, conseguir olhar como estava o nosso coração lá na primeira aula, lá no primeiro encontro, lá quando você recebeu o convite para participar dessa turma, como estava o seu coração, o que te motivou, né, a vir por 8 semanas, 6:30 da manhã, estar aqui, né, ouvindo as aulas, lendo o material, pagando o preço de comprar o material, sabe? O que te motivou a isso? E quando você para agora e olha para trás, você precisa fazer essa autoavaliação. De onde você saiu, como você estava naquela primeira aula, onde você está hoje, a jornada sua nessas 8 semanas, onde você está hoje, como está o seu coração hoje, como é o seu entendimento hoje. Meu Deus, eu saí de tal ponto e agora eu penso assim. Olha como em pouco tempo, em apenas 8 semanas, como mudou o pensamento, como foi falado aqui, né? Como virou uma chave, como virou o entendimento na minha vida, como hoje eu penso diferente. Eu fui transformada, eu fui impactada pelas verdades que eu li e ouvi aqui nesse tempo. E outro ponto importante, daqui para adiante, para onde Deus vai me mandar? O que eu devo fazer com tudo isso que eu recebi? Você recebeu coisas preciosas, que devem sim ser aplicadas na sua vida, que devem sim ser colocadas em prática. Por favor, coloquem em prática tudo aquilo que vocês receberam, porque Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9. O que tiver, o que vai fazer a diferença na sua vida é você praticar, é você colocar em prática todo o conhecimento que você recebeu. É você não olhar para aquilo e falar: nossa, isso é grandioso demais para mim, eu não dou conta. Você dá conta. Se o Senhor te separou, se Ele te trouxe para esse lugar, é porque Ele confia em você. Ele confia que ele podia te mostrar tudo isso. E com a ajuda dele, você consegue colocar em prática. Então, o que vai diferenciar o ordinário, o comum, a prática comum do lar, do extraordinário, do sobrenatural, é a inclinação do seu coração. Você não precisa gabaritar tudo, absolutamente tudo, em questão de organização do lar, em questão de não tenha, vocês entenderam, não é? Que não tem a ver com mesa posta, não tem a ver com ser impecável, não, ser perfeita, tem a ver com onde está o teu coração. Qual é a inclinação do teu coração diante de tudo o que você precisa fazer na vida? Não é só no lar, é em tudo na vida. Onde está o teu coração? O seu coração precisa estar em agradar ao seu Senhor, em saber que tudo o que você faz, seja em palavra, seja em ação,
é para a glória dele. Quando nós entendemos isso, e eu creio que vocês entenderam isso, tudo é transformado. A forma como você coloca a mesa é transformada. A forma como você cuida da tua casa é transformada. A forma como você lava uma louça é transformada. Porque você não está só lavando um prato, lavando um copo, lavando um talher. Você está lavando a sua louça para a glória do Senhor. E Ele é glorificado em todas as coisas. Ele não desperdiça nada. A sua pia se torna um altar de adoração. A sua casa se torna um ambiente de entrega, onde você está se entregando ali para a glória dele. Aquilo que você usa em casa, sua vassoura, a sua máquina de lavar, se tornam instrumentos que você usa para glorificar o Senhor. Então, que nunca mais colocar a mesa para o jantar seja apenas colocar a mesa para o jantar. Que você veja em cada oportunidade uma chance de fazer o seu melhor para o Senhor, de fazer além, de fazer um pouquinho a mais também, porque Ele estará ali com você. Ele é atraído para a tua casa pela intenção do teu coração. Ele não resiste a um coração adorador. E quando você faz tudo o que você faz para a glória dele, ele recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha esse entendimento na sua frente todos os dias. E para isso, faça memorial. Na Bíblia, sempre que a gente vê o povo de Deus em uma transição de um tempo específico para outro, Deus ele orienta que eles façam memoriais. Lembra disso? Eles pegavam pedras, né, empilhavam e aquilo se tornava um memorial. Por que eles faziam isso? Para que eles não se esquecessem do que o Senhor fez naquele tempo, do que o Senhor fez na vida deles. Então, as próximas gerações, sempre que passassem por ali, as gerações iriam saber, ó, ia ter a oportunidade de perguntar o que esse memorial quer dizer? O que esse memorial deve nos lembrar? O que ele tem que trazer à nossa memória? Aí eles contavam. Quando Deus fez isso, isso, isso pelo povo e tal, 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 e eles contavam a história. Então tenha você um memorial. Faça um memorial. Esse livro ele é tão lindo, né? Tem pessoas que colocam o livro como parte da decoração da sala, tá? Tem pessoas que fazem um quadro, né? Como aquele que eu mandei para vocês, do Você Escolhe o que Planta, tá? Eu mandei para vocês? Gente, acho que eu não mandei o arquivo para vocês imprimirem, daquele quadrinho Você Escolhe o que Planta. Eu acho que eu não mandei. Vou mandar. Você pode imprimir um quadrinho, tá? Você pode comprar uma tábua. Eu tinha, né? Eu acabei dando de presente depois. Mas uma tábua, tábua de freios, essas madeiras de MDF, e mandar escrever alguma coisa. Eu tinha o joguinho de corações, de tabuinha, e daí eu coloquei fé, esperança e amor. Né? Coração, aqueles trios de coração, sabe? O grande, o médio e o pequeno. Aí eu coloquei fé, esperança e amor. Você pode, você pode fazer aquilo que uma frase que tenha te impactado mais ao longo de todo o material. Enfim, vai ter algo no seu coração. Nossa, me marcou tanto isso. Eu quero fazer tal coisa para que eu não me esqueça, para que eu sempre me lembre, tá? Então, faça isso. Pense no que você pode fazer para trazer esse memorial para você, algo que te dê esperança para os dias difíceis que virão, né? Porque a gente sempre esquece. A gente sempre esquece. Tanto que a Bíblia fala, eu preciso trazer a memória, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança.
porque a gente esquece fácil, a gente esquece rápido. Então, que você não se esqueça daquilo que o Senhor está gerando no teu coração nesse tempo. E sobre esse material, né? A gente ficou tão presa muitas vezes em pensamento de, eu preciso não faltar para eu poder dar aula depois, para eu poder fazer isso. Gente, no livro, tá? A partir aqui do capítulo 16, você tem a revolução da mentoria do lar. A Debbie, ela já fez o livro pensando na multiplicação, pensando em como multiplicar isso. Então, você tem no próprio livro tudo o que você precisa de material, as instruções de como dividir, convidar 3 mulheres, como preparar o ambiente, tá? Para a ministração do material presencial. Tá? A gente começou a fazer online só depois da pandemia. Tá? Antes era só presencial, então você pode começar, você com mais 2 mulheres que sejam, tá? Mas multiplique isso. Vá além. Olhe com intencionalidade, com, com respeito. Não enterre aquilo que você recebeu. Dê tudo o que você tem. Morra vazia. Olha que forte isso. Morra vazia, porque quando você morrer, você vai estar carregando coisas que você não entregou. Então, morra vazia. Entregue tudo o que você tem. Não retenha nada. Não retenha tesouros. Não retenha talentos. Lembra que eu compartilhei com vocês o testemunho da igreja, do sonho que eu tive? Lembram disso? Não, não segurem, não retenham o que o Senhor confiou a vocês, tá? Entrem nesse lugar de caminhar juntas, de ter pessoas que caminham junto com você. Ó, Eclesiastes 4, 9 ou 10 diz assim: é melhor serem 2 do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso. Então, meu marido costuma dizer assim, que quem anda sozinho anda muito mal acompanhado. Então, não ande sozinha. Caminhe com pessoas, tenha pessoas perto de você. Se disponha a mentorear pessoas. O que é mentoria? Mentoria é o que as meninas que estão ao vivo comigo estão tendo. Elas estão no meu grupo, elas têm acesso a mim. Se elas têm alguma dúvida, elas podem me perguntar. Elas podem falar diretamente comigo. Ontem nós tivemos uma aula bônus da minha mentoria do Habitação, né, da organização do lar, porque uma das alunas mandou no grupo uma dúvida e eu falei, cara, eu preciso estar com ela para poder esclarecer essa dúvida. Abri a turma. Isso é mentoria. Essa coisa que a gente vê de curso online, que você compra e fica pagando por mês lá, isso é curso online. Isso não é mentoria. Mentoria é você ter acesso direto a mim. Mentoria é eu estar olhando para a sua dificuldade quando acontecer, como aconteceu ontem, de eu olhar e falar, eu preciso ajudá-la nisso daqui, eu tenho condições de te ajudar na mesma hora. Isso é mentoria, tá? Então, você que está vendo a gravação, você não está sendo mentoriada. Você está tendo acesso a um curso online e está tudo bem. Está tudo bem. Você está recebendo da mesma forma, mas eu não estou interagindo diretamente com você. Tá? Então, as meninas que estão aqui ao vivo comigo, as meninas que estão no grupo, vocês tiveram acesso nesse período a uma mentoria, tá? Então, se disponha a ser essa pessoa na vida de alguém. Quando você for ministrar o curso, esteja atenta às necessidades do grupo que você vai estar cuidando. Se você perceber uma dificuldade X, e no material você sabe que elas não vão ter acesso a essa questão, mobilize ou uma aula bônus com outra pessoa, ou vá atrás do material. Isso vai ser
você mentoreando alguém, você estando atento à necessidade de alguém, tá bom? 1 Coríntios 11, 1. Deixa eu ver aqui. Gente, vai acabar a aula. Ixi, tá acabando a aula. Peraí. 1 Coríntios. Vamos ver. A gente vai voltar depois, tá? Para poder falar. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Às vezes as pessoas elas falam assim, falam, não olhe para mim, olhe para Jesus. Sendo que quando nós somos discípulas de Jesus, nós precisamos ter uma vida íntegra diante dele, junto com ele, para poder falar, olhe, olhe o que eu faço e faça o que eu faço. Igual a gente falou sobre na aula de educação de filhos, faça o que eu digo porque é o que eu faço. Você precisa praticar aquilo, você precisa ser íntegra. Lembra quando eu falei sobre integridade? É aquilo que você crê, aquilo que você professa, ser compatível, ser a mesma coisa daquilo que você vive. Isso é ser uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu não me escondo atrás de máscaras para vocês. Eu falo das minhas dificuldades, eu falo das minhas deficiências, eu falo daquilo que eu preciso melhorar, mas eu falo daquilo que eu vivo também, daquilo que eu pratico também e o que dá certo também. Então, eu sou uma pessoa íntegra e você precisa caminhar em integridade também. Amém? Então, meninas, por último, eu quero ler isso aqui para vocês. Jesus, ele não foi levado para o templo para ser educado. Jesus, o Filho de Deus, ele não foi moldado, o coração dele não foi edificado em meio a sacerdotes. Ele foi criado dentro de um lar. Deus confiou a educação do filho dele a uma família, a uma mãe e a um pai e a irmãos. Jesus ele foi formado dentro de um lar. O Filho de Deus foi edificado, foi construído, foi educado dentro de um lar. Um lar. Até os 30 anos de vida, ele estava num contexto de lar. Então, que em nome de Jesus, nós possamos entender que nós estamos hoje vivendo nesse ambiente que foi preparado por Deus para a edificação dos seus filhos. Nós somos edificadas dentro do lar. Nós crescemos dentro do lar. Quando éramos pequenas e agora quando somos adultas também. Existe coisa que te ensina mais sobre servir, amar ao próximo, ser desapegada, altruísta do que ser mãe? Não tem. Você atinge o ápice da sua maturidade e do crescimento emocional quando você entende o que é ser mãe, quando você entende o que é ser esposa, como uma esposa deve ser, quando você sabe qual é o seu papel dentro do seu contexto familiar, o seu papel dentro da sociedade. Quando você entende isso, para que Deus te formou, a sua vida toma outro propósito, outro rumo. Você tem o senso de propósito. Você não vive mais como, eu estou perdendo tempo, minha vida não tem sentido, minha vida não tem propósito. A sua vida tem um propósito e tem um propósito lindo. Imagina se nós estivéssemos na época de Jesus, quando Jesus nasceu, e a gente convivendo com ele em casa, cuidando dele. Tenha isso em mente. Tenha isso sempre em mente.
que você possa multiplicar aquilo que o Senhor confiou a você, em nome de Jesus. Amém? Agora seria a parte que a gente finalizaria, daria lembrancinha, presente para todo mundo, mas que o Senhor abençoe a sua vida com sabedoria, graça e favor, em nome de Jesus. Amém, meninas? A gente vai encerrar e voltamos com a interação com vocês aqui. Combinado? Deus abençoe.